Capítulo 25. Os ventos que sopram sob as asas dos querubins. Existem vários ventos soprando sob as asas dos querubins. Lá sopra o vento que soa, como está escrito, e o vento de Deus estava ensurdecedor sobre a face das águas. Lá sopra o vento forte, como é dito, e o Senhor fez com que o mar fosse seco por um forte vento do leste toda a noite. Lá sopra o vento do leste, como está escrito, o vento do leste trouxe os gafanhotos. Lá sopra o vento das codornas, como está escrito, e saiu um vento do Senhor e trouxe as codornas. Lá sopra o vento do terremoto, como está escrito, e depois disso o vento do terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Lá sopra o vento da sabedoria, o vento da compreensão, o vento de conhecimento, o vento do temor de Deus, como está escrito, e o vento do temor de Deus vai descansar nele, o vento da sabedoria e da compreensão, o vento do conselho e do poder e o vento de conhecimento. Lá sopra o vento da chuva, como está escrito, o vento norte produz chuva. Lá sopra o vento das luzes, como está escrito, ele faz relâmpagos pela chuva e tira o vento de seus tesouros. Lá sopra o vento, quebrando as rochas, como está escrito, o Senhor passou por um vento grande e forte entre as montanhas e quebrava as pedras diante do Senhor. Lá sopra o vento da quietação do mar, como está escrito, e Deus fez um vento para passar sobre a terra, e as águas se acalmaram. Lá sopra o vento da ira, como está escrito, e eis que veio um grande vento do deserto e feriu os 4 cantos da casa e caiu. Lá sopra o vento de tempestade, como está escrito, vento de tempestade, cumprindo a sua palavra. E Satanás está de pé entre esses ventos, pois o vento de tempestade não é senão Satanás, e todos esses ventos não sopram, mas somente sopram os de sob as asas dos querubins, como está escrito, e ele cavalgou sobre um querubim e voou, sim, e ele voou rapidamente sobre as asas do vento. E para onde vão todos esses ventos? O Senhor nos ensina que saem debaixo das asas dos querubins e desce sobre o globo do sol, como está escrito, o vento vai para o sul e volta para o norte, ele continuamente gira em seu curso e o vento retorna novamente aos seus circuitos. E do globo do sol eles retornam e descem sobre os rios e os mares, sobre as montanhas e sobre as colinas, como está escrito, pois bem, ele que forma as montanhas e cria o vento. E das montanhas e das colinas eles retornam e descem para os mares e os rios, e dos mares e dos rios retornam e descem sobre as cidades e províncias, e das cidades e províncias retornam e descem para o jardim, e do jardim retornam e descem ao Éden, como está escrito, andava no jardim ao vento do dia. E no meio do jardim, eles se juntam e sopram de um lado para o outro e traziam perfumes com as especiarias do jardim, mesmo das mais remotas, até que se separem entre si, preenchiam com o aroma das especiarias puras. Eles trazem o odor das partes mais remotas do Éden e as especiarias do jardim aos justos e piedosos que, no futuro, herdarão o jardim do Éden e a árvore da vida, como está escrito, desperta-te, ó vento norte, e venha para o sul, sopre no meu jardim, para que suas especiarias fluam para fora. Deixe meu amado entrar em seu jardim e coma seus frutos preciosos. Capítulo 26. Os diferentes carros de Deus. Numerosos são os carros de Deus. Ele tem os carros dos querubins, como está escrito, e ele cavalgou sobre um querubim e voou. Ele tem os carros do vento, como está escrito, e ele voou rapidamente sobre as asas do vento. Ele tem os carros de nuvem ligeira, como está escrito, eis que o Senhor corre em uma nuvem ligeira. Ele tem os carros de nuvens, como está escrito, eis que eu venho até ti numa nuvem. Ele tem os carros do altar, como está escrito, eu vi o Senhor de pé sobre o altar. Ele tem os carros de milhares, como está escrito, os carros de Deus são milhares, milhares de anjos. Ele tem os carros da tenda, como está escrito, e o Senhor apareceu na tenda em um pilar na nuvem. Ele tem os carros do tabernáculo, como está escrito, e o Senhor falou para ele fora do tabernáculo. Ele tem os carros do propiciatório, como está escrito, então ele ouviu a voz falando com ele sobre o propiciatório. Ele tem os carros de pedras de safira, como está escrito, e havia nos seus pés como um trabalho pavimentado de pedra de safira.
Ele tem os carros de águia, como está escrito, eu te vejo nas asas das águias, ou seja, eles que voam rapidamente como águias. Ele tem os carros de júbilo, como está escrito, Deus subiu com júbilo. Ele tem os carros do céu, como está escrito, exaltai aquele que corre sobre o céu. Ele tem os carros de densas nuvens, como está escrito, ele faz das densas nuvens sua carruagem. Ele tem os carros das criaturas vivas, como está escrito, e as criaturas vivas correram e retornaram. Elas correm com permissão e retornam com permissão, pois a glória de Deus está acima de suas cabeças. Ele tem os carros das rodas, como está escrito, e ele disse, vai por entre as rodas giratórias. Ele tem os carros dos querubins ligeiros, como está escrito, eis que vem o Senhor cavalgando em um querubim ligeiro. E no momento em que ele monta em um querubim ligeiro, e quando ele coloca um de seus pés sobre ele, antes que ele estabeleça o outro pé sobre as costas, ele olha através de 18.000 mundos em um só olhar. E ele discerne e vê em todos eles e sabe o que está em todos eles, e então ele coloca o outro pé sobre o querubim, de acordo com o que está escrito, ronda cerca de 18.000. Por onde sabemos que ele olha cada um desses mundos todos os dias? Está escrito, ele olhou para baixo do céu sobre os filhos dos homens para ver se havia algum que entendia, e que buscava a Deus. Ele tem os carros dos Ofanins, como está escrito, e os Ofanins estavam cheios de olhos ao redor. Ele tem os carros de seu trono sagrado, como está escrito, Deus se assenta sobre o seu trono sagrado. Ele tem os carros do trono de Jeová, como está escrito, porque uma mão é levantada no trono de Jeová. Ele tem os carros do trono do juízo, como está escrito, mas o Senhor dos exércitos devem ser exaltados no julgamento. Ele tem os carros do trono de glória, como está escrito, o trono de glória, colocado no alto desde o início, é o lugar do nosso santuário. Ele tem os carros do trono alto e exaltado, como está escrito. Eu vi o Senhor sentado no trono alto e exaltado. Capítulo 27. Ofaniel, o príncipe dos Ofanins. Então acima dos Ofanins há um grande príncipe, venerado, alto, senhor, temerário e forte. Ofaniel é o nome dele. Ele tem 16 faces, 4 faces de cada lado, também 100 asas de cada lado. E ele tem 8.466 olhos, correspondentes aos dias do ano. São 2.116 de cada lado e 2 na sua face. E esses 2 olhos de sua face, em cada um deles há relâmpagos que estão piscando, e cada um deles estão queimando como fogo, e nenhuma criatura pode vê-los, e quem olha para eles é queimado instantaneamente. Sua altura é como a distância de 2.500 anos de viagem. Nenhum olho pode contemplar e nenhuma boca pode dizer o poder de sua força, salvo o Rei dos Reis, o Senhor Deus, unicamente. Por que ele é chamado Ofaniel? Porque ele é nomeado sobre os Ofanins e os Ofanins são entregues aos seus cargos. Todos os dias ele cuida e os embeleza. E ele exalta e ordena suas divisões e faz brilhar seu lugar permanente e torna brilhantes suas habitações, faz seus cantos pairar e limpa seus assentos. E Ofaniel espera por ele cedo e tarde, de dia e de noite, para aumentar a beleza, fazer grande sua dignidade e torná-los diligentes em louvor ao seu Criador. E todos os Ofanins estão cheios de olhos, e todos estão cheios de brilho, são 72 pedras de safiras fixadas em suas roupas no lado direito e são 72 pedras de safira fixadas em suas roupas no lado esquerdo. E 4 pedras de carbúnculo são fixadas na coroa de cada um, cujo esplendor prossegue nas 4 direções do céu, do mesmo modo que o esplendor do globo do Sol prossegue em todas as direções do universo. E por que se chama carbúnculo? Porque o seu esplendor é como a aparência de um raio. E as tendas de esplendor, tendas de brilho da safira, tendas de brilho do carbúnculo inclinam por causa da aparência brilhante de seus olhos. Capítulo 28. Serafiel, o príncipe dos serafins. E acima dos serafins há um príncipe, maravilhoso, nobre, excelente, honorável, poderoso, terrível, um chefe e líder e um escrivão rápido, glorificado, honrado e amado. Ele está completamente cheio de esplendor,
cheio de louvor e brilho. E ele está totalmente cheio de brilho, luz e beleza, e todo ele está cheio de bondade e grandeza. Seu semblante é como o dos anjos, mas seu corpo é como um corpo de águia. Seu esplendor é como relâmpagos, sua aparência como marcas de fogo, sua beleza como faíscas, sua honra como brasas ardentes, sua majestade como chamas, seu brilho é como a luz da estrela da manhã. A imagem dele é semelhante à grande luz. Sua altura é como os 7 céus. A luz de suas sobrancelhas é como a luz 7 vezes maior. A pedra de safira sobre sua cabeça é tão grande quanto o universo inteiro e como o esplendor dos céus em glória. Seu corpo está cheio de olhos como as estrelas do céu, inumeráveis e insondáveis. Todos seus olhos são como a estrela da manhã. No entanto, há alguns deles como a luz menor e alguns deles são como da grande luz. De seus tornozelos aos joelhos, eles são como estrelas e relâmpagos, dos joelhos às suas coxas são como a estrela da manhã, de suas coxas até os seus lombos, como a lua, dos seus lombos ao pescoço, como o sol, do pescoço à cabeça, como a luz imperecível. A coroa em sua cabeça é como o esplendor do trono da glória. A medida da coroa tem uma distância de 502 anos de viagem. Não há nenhum tipo de esplendor, nenhum tipo de brilho, nenhum tipo de resplendor, nenhum tipo de luz no universo, igual ao resplendor daquela coroa. O nome desse príncipe é Serafiel. E a coroa em sua cabeça, está escrito o nome Príncipe de Paz. E por que ele é chamado pelo nome de Serafiel? Porque ele é nomeado sobre os serafins. E os serafins flamejantes são dados a seu cargo. E ele os preside de dia e de noite e ensina-lhes canção, louvor, proclamação de beleza, poder e majestade, que eles podem proclamar a beleza de seu rei em toda maneira de louvor e santificação. Quantos são os serafins? São 4 correspondentes aos 4 ventos do mundo. E quantas asas tem cada um deles? 6 correspondentes aos 6 dias de criação. E quantos rostos eles têm? Cada um deles 4 faces. A medida dos serafins e a altura de cada um deles correspondem à altura dos 7 céus. O tamanho de cada asa é como a medida de toda a extensão do céu. O tamanho de cada face é como o do rosto do Oriente. E cada um deles dá luz como o esplendor do trono da glória. Então nem mesmo as criaturas vivas, os honrados ofanins, nem os majestosos querubins podem contemplar isto. Para todos os que o contemplarem, seus olhos serão escurecidos por causa do seu grande esplendor. Por que eles são chamados serafins? Porque eles queimam as tábuas escritas por Satanás, cada dia em que Satanás está sentado, juntamente com Samael, o príncipe de Roma, e com Dubiel, o príncipe da Pérsia, e eles escrevem as iniquidades de Israel em tábuas e entregam ao serafim, para que possam apresentá-los diante de Deus, para que ele possa destruir Israel do mundo. Mas os serafins sabem dos segredos de Deus, que não deseja que o povo de Israel pereça. O que os serafins fazem? Todos os dias eles recebem as tábuas da mão de Satanás e as queimam no fogo ardente diante do trono alto e exaltado, a fim de que eles não possam vir diante de Deus, no tempo em que ele está sentado no trono do juízo, julgando o mundo inteiro na verdade. Capítulo 29. Radueriel, o guardião do livro dos registros. Então acima dos serafins há um príncipe, exaltado acima de todos os príncipes, maravilhoso mais do que todos os criados. Seu nome é Radueriel, que é nomeado sobre os tesouros dos livros. Ele busca o caso nos escritos no livro de registros, e o traz diante de Deus. E ele quebra os selos de cada caso, abre-o, tira os livros e os entrega diante de Deus. E Deus recebe-os de sua mão e os entrega aos olhos dos escribas, para que possam lê-los na corte da justiça no auge do 7º céu diante da casa celestial. E por que ele é chamado Radueriel? Porque de cada palavra que sai da sua boca, cria-se um anjo. Ele está nas canções dos anjos ministradores e pronuncia uma música perante Deus, quando o tempo se aproximar da recitação perante o Senhor 3 vezes santo.